Agora no Campo Aberto, Coluna Seringueira, por Diogo Esperante. Pois é, o nosso colunista Diogo Esperante, ele hoje tem uma participação especial na Coluna Seringueira, porque ele vai trazer bastante novidades para a gente, né? E a gente está ávido para saber quais foram as mudanças nessa semana no setor. Bom dia, Diogo. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Tudo ótimo, Diogo. Diogo, essa semana foi publicada a portaria do preço mínimo, né? Quais os reflexos para o setor neste momento? Ô, Cláudio, seguinte, foi publicada a portaria na segunda-feira, depois de muita expectativa, a gente vem trabalhando desde outubro do ano passado, né? Uhum. Com foco aí nessa execução aí da política, que vai lembrar um direito do produtor, um dever do Estado, né? Porém, a gente agora tem algumas etapas ainda para vencer até que a política seja executada. A gente tem que aguardar a publicação do aviso de leilão, que é feito pela Conab. Nesse aviso de leilão, onde vai estar a data que vai acontecer o leilão. Então, é para dizer que a gente ainda nem sabe quando que vai acontecer o leilão. Agora, a nossa orientação para o produtor tem sido qual? Fazer os cadastros, né? Tem que fazer o cadastro na Conab, tem que fazer o cadastro no governo federal, para poder participar dos leilões. Agora, a pergunta é, quando serão os leilões? Serão agora na primeira semana de julho? Muito provavelmente não. Por quê? Porque agora, nessa sexta-feira, tinha que ter saído já o aviso de leilão. Uhum. Em geral, a média é isso aí, uma semana para sair o aviso de leilão. E sexta-feira não saiu, a gente ligou na Conab e eles falaram, bom, não saiu porque não foi ainda celebrado o convênio entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Hoje o Ministério do Desenvolvimento Agrário é quem coordena a execução das políticas da Conab. Com isso, a gente está oficialmente com a política em atraso. Então, vai atrasar os leilões? Vai atrasar os leilões. Provavelmente não na primeira semana de junho, em algum momento em junho, é o que nós esperamos, porque se não acontecer em junho, a gente perdeu a safra. Agora, se eu fizer o cadastro agora, eu perco o cadastro? Não perde, porque para a próxima safra não existe nenhum indício que nos leve a crer que os preços no campo vão superar os 4,46, que hoje é o preço mínimo da Conab. Isso é dizer que a gente vai ter a próxima safra inteira, provavelmente sobre índice de execução da política de preço mínimo. Então, produtor, seringueiro, faça o seu cadastro, deixa tudo prontinho, porque a hora que acontecer o leilão, você vai estar pronto lá para receber o que é o seu direito e um dever do Estado, né? Isso. Agora, Diogo, é extremamente importante, então, o seringueiro, o produtor, se antecipar, deixar o teu cadastro prontinho, para que a hora que sair o leilão, ele já está habilitado a participar. Agora, muita gente pergunta, Diogo, não sei se a gente conseguiria explicar de uma forma assim bem didática, como funciona o leilão, como é que é feito isso? Uma vez ele está habilitado, ele está certinho, como participar? Muita gente às vezes se pergunta como funciona. Perfeito. Então, Cláudio, a gente tem lá no site da APABOR uma série de publicações que a gente vem fazendo nas últimas semanas, tentando explicar, primeiro, como que é feito, como são feitos os cadastros, tá? Então, são 2 cadastros aí, o cadastro que é feito na Conab, outro cadastro que é feito no governo federal, e depois você tem que buscar uma corretora. Existe lá no site bbmnet.com.br, que é a Bolsa Brasileira de Mercadorias, uma série de corretoras cadastradas que o produtor pode ir lá e escolher, tá? Então, vale a pena dar uma olhada nisso aí. Lá no site da APABOR, a tem gente um tem passo a passo. Então fica atento lá. Perdão? Tem um passo a passo lá, como ele deve proceder. Sim, e qualquer dúvida, principalmente o associado da APABOR, ele pode entrar em contato conosco, entrar em contato pelo WhatsApp. Se você não é associado da APABOR, nós temos indicações de escritórios de contabilidade, nós temos feito nas últimas semanas treinamentos com vários escritórios de contabilidade para que eles possam prestar o serviço, para atender o produtor. Então, a APABOR, mais uma vez, além de atuar em nome do seu associado, que dos nossos associados nós estamos dando o suporte, estamos fazendo os cadastros,
mas estamos também preocupados com o setor como um todo. A gente entende que é importante que todo o setor, não só os associados da Pabor, Claro. tenham acesso à política. Então, a gente está fazendo também esse trabalho de treinar os escritórios de contabilidade para prestarem esse serviço. Se você tem interesse, entre em contato com a gente passa a lista dos escritórios que já fizeram treinamento com a gente, outros escritórios que nós já tivemos contato e que têm já experiência e know-how em como fazer os cadastros. Então, pessoal, o importante é que a gente consiga o máximo de produtores agora para participarem do leilão assim que ele for marcado. Vamos fazer esse aviso aí de cautela, tá? Nós não temos data ainda e estamos oficialmente atrasados, tá? A Conab já era para ter publicado essa data, não publicou. Semana que vem nossas equipes estão indo para Brasília, lá no Ministério da Agricultura, para cobrar isso, entender da política agrícola, por que eles ainda não publicaram o bendito do convênio orçamentário entre o MAPA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pois é, tem que chegar junto mesmo. Agora, esse bate-papo hoje aqui, nosso, está sendo bem interessante porque a gente está tendo a oportunidade de responder também, Diogo. E daqui a pouquinho o Diogo vai trazer para a gente o fechamento do GEB 10, mais uma informação. Mas antes, Diogo, eu gostaria de saber de você se a gente consegue responder aqui uma pergunta de um telespectador lá do canal do YouTube, da Coluna Seringueira, que é o Douglas Rosa. Ele diz, olha, ele é produtor e acompanha o canal há anos. Quais foram as medidas tomadas pelas associações e demais representantes do setor da borracha quando, em 2001, o governo reduziu a zero a alíquota de 16% cobrada na importação de pneus de caminhões, além de abaixar o custo do frete marítimo, entre outras ações? Não era hora de ter tomado medidas mais enérgicas que estão sendo tomadas apenas agora? Eu acho que muita gente às vezes não acompanha no timing certo e acaba se perdendo. Mas muitas coisas foram realizadas, né, Diogo, nesse sentido. Perfeito. Se o nosso colega aí como ele falou, né, um ouvinte aqui assíduo da coluna, inclusive ele pode entrar lá no nosso canal. Na playlist lá, né? E pesquisar no histórico, ele vai encontrar várias colunas em que a gente denunciou isso quando aconteceu. Então, quando o governo, na época do presidente Jair Bolsonaro, decretou essa redução da taxa de importação, né, de 16 para 0 do pneu de cargas, que foi uma das causas aí dessa crise de demanda que a gente está vivendo, nós divulgamos isso, nós divulgamos o nosso parecer sobre isso, e nós atuamos junto das outras associações, outras entidades, em especial a Associação de Indústrias Pneumáticas, a ANIP, para reverter essa situação. Mas naquele momento era importante para o governo e para a economia do país que a gente fizesse ações de contenção da pressão inflacionária. Então, era uma medida que encontrava defesa, principalmente junto ao Ministério da Economia. Porém, com os anos, ela se mostrou excessiva e nós viemos, nos últimos 2 anos, trabalhando junto com a Associação das Indústrias Pneumáticas, para mostrar isso para o governo, que essa medida era excessiva e que ela estava sendo mantida por um tempo desproporcional. Então, esses 2 anos em que a taxa de importação esteve zerada, ela criou algo que nunca houve antes no mercado brasileiro. Nunca antes no mercado brasileiro as indústrias produtoras de pneus aqui, nossas, brasileiras, tiveram um mercado de venda menor do que as importadoras. Isso aconteceu no ano passado. Isso quer dizer que o quê? As nossas principais clientes, quem consome a nossa borracha, elas reduziram de tamanho. Então, isso explica um pouco do que a gente está vivendo agora, essa crise de demanda. Então, assim, foram feitas muitas coisas, inclusive este ano nós conseguimos a retomada do imposto de importação de pneus, protegendo aí o mercado nacional, depois de muito trabalho, depois de muito força e pressão que fizemos junto com as demais entidades que estavam defendendo esse pleito lá em Brasília.
Então, é só seguir aí as nossas colunas, eu tento sempre trazer esse status aí, mas não trabalhamos só nisso não, porque a gente sabia que isso não ia ser uma medida de efeito imediato. Então, hoje a situação que a gente vive é a seguinte: conseguimos o retorno da taxa de importação? Sim, mas isso é suficiente para aplacar as dificuldades que estamos tendo no mercado? Não, porque a gente precisa injetar capital na base. Uhum. A gente estrangulou a ponta, que é a indústria consumidora, e a gente estourou a base. Entendi. Então, o campo hoje está com uma crise de liquidez, não tem dinheiro, não tem escoamento de borracha. Então, a gente precisa injetar dinheiro. Qual que é a melhor política que a gente tem na mão hoje de fazer isso? É o preço mínimo. Ela é ideal? Ela funciona do jeito que a gente queria? Não, mas é o que a gente tem na mão. É o que tem agora. Estamos trabalhando em outras frentes? Estamos trabalhando para a criação de outras ferramentas? Sim, mas isso leva tempo. Uhum. Legal. Ô Diogo, a questão, às vezes as pessoas questionam também a questão do baixar o custo do frete marítimo. Isso é impossível. Isso aí não é uma coisa que você fala, não, a partir de tal período o custo vai ser menor ou vai ser o maior. Isso é o mercado, que é a demanda, né? Oferta e demanda, é petróleo, Exato. Tudo. O frete marítimo, ninguém controla o frete marítimo. Então a questão é a seguinte: o que aconteceu em 2021 e metade de 2022, que fez com que esse efeito da redução da taxa de importação de pneus demorasse para atingir o mercado. O que aconteceu era que o frete marítimo justamente estava muito alto. Uhum. E aí reduzir a taxa do frete marítimo, na verdade, não era coisa nem que os especialistas acreditavam que aconteceria tão cedo. Uhum. Quando foi meados do ano passado, de repente o frete marítimo começou a despencar. E isso, obviamente, tornou a importação de pneus muito mais barata do que ela já estava, porque ela já estava com taxa zero e aí começou a contar com um custo de frete que da ordem assim, que é o que custava antes $10.000 no pico lá da pandemia, o container, passou voltou a custar $1.500, que era o preço médio histórico. Eu escutei de cliente que estava esperando a redução de até $900 o container. Então, você imagina, é uma redução muito forte. E isso, obviamente, tem impacto. E isso propiciou que mais pneu importado entrasse, que a nossa indústria perdesse mais espaço. E aí é o efeito dominó. E tem um colega que sempre fala isso, eu acho uma imagem interessante. Se a indústria espirra, a gente morre de pneumonia. É verdade, é verdade. Agora, isso vai demorar um período aí até a economia se ajustar, o mercado se ajustar, né, para voltar à demanda inicial, enfim, isso demora um tempo ainda. Por isso que é importante o produtor se cadastrar para poder participar desse leilão, porque a gente ainda vai viver sobre esse período aí por um tempo, né, Diogo? Sim, com certeza. É o que eu estava falando, para a safra que vem não tem nenhum indicativo de que o preço no campo vai voltar aos patamares do 4,46, que é hoje o preço mínimo. Então, gente, é triste dizer isso, mas pelo menos a gente tem isso na mão. Então, a gente tem a política, a gente fez a política funcionar em 2014, tem gente que fala, eu não acredito no governo, eu não acredito em política pública. Bom, em 2014, quem não acreditou ficou sem receber. Quem acreditou e que fez, recebeu. Né? Eu mesmo sou prova disso, não só como produtor, eu recebi, mas na época, como assessor da cooperativa Evia Forte, eu coordenei 128 cadastros e todos receberam. Na Pabor, o trabalho que foi feito de acompanhamento também, todos os associados da Pabor que utilizaram o nosso serviço receberam também os valores. Então, não é dizer, eu não acredito que não aconteça. Bom, se eu não acredito que aconteça, tudo bem. Agora, ter a chance de ganhar R$2 por quilo, eu acho que não é uma coisa para se jogar fora. É verdade. Bom, falando nisso, Diogo, essa semana teve o fechamento do GEB 10, né? Como é que ficou? Bom, semana de fechamento do GEB 10 com queda, enquanto, como falávamos agora, o setor segue aí agonizando e desamparado. Na semana, o fechamento do GEB 10 junho-julho, para a referência GEB 10 São Paulo 15D Mercado, foi de R$ 7,65, uma queda de 4,6% frente aos atuais R$
0,02, que foram válidos agora para abril e maio. O valor da TSR20 médio no período foi de $1,36, enquanto o dólar média ficou em R$ 5,22. Bom, tá aí mostra a importância, né, do leilão. É muito importante as pessoas se cadastrarem, o produtor ficar antenado, acreditar mais, né, fazer a parte dele, né, para estar apto a participar desse leilão, que vai ser muito importante. Você disse, mas se não sair agora, sair depois. Mas o importante é estar com o cadastro prontinho lá, ficar atento às corretoras, enfim. E se as pessoas tiverem alguma dúvida também, elas podem acessar aí o site seringueira.com.br, que é uma excelente referência, um excelente norte para quem atua no setor. Então fica aí a dica, você fique atento, faça a sua parte, porque a hora que as coisas começarem a rolar, você já vai estar pronto. E aí é o seguinte, amigo, cavalo arriado passa, você não pode perder a vez não, né, Diogo? Não pode perder. Cláudio, só aproveitando aqui, estou recebendo umas mensagens aqui, algumas perguntas. O pessoal perguntando sobre corretora. Isso. Eu vou colocar depois lá, tem no site da Pabol, vou colocar no site da Seringueira também. Vou colocar aqui na coluna hoje, pedir para o Cláudio botar no campo aberto. Mas é o que eu falei, pessoal, entrem no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, bbmnet.com.br. Lá você tem todas as corretoras que estão credenciadas. E aí você faz lá uma avaliação, dá para você ver por estado e escolher a sua corretora, tá ok? É importante se informar sobre o custo de corretagem. O custo de corretagem é sobre sucesso, então não é um problema, você não vai gastar um dinheiro se você não receber um dinheiro, então isso é um ponto importante. Uhum. E saber sobre o serviço, o que a corretora vai prestar de serviço, como é que ela vai receber a sua oferta para fazer a oferta. Então vale a pena dar uma olhada nisso. Nós, na Pabor, estamos trabalhando com a Nova Futura. É uma corretora que nos atendeu em 2014, nós estamos trabalhando com eles, mas não tem nenhuma obrigatoriedade, nenhum produtor, nem associado da Pabor, a atuar com a Nova Futura, tá ok? A gente só indica porque a gente conhece e trabalha com eles. Mas quer escolher outra corretora, a Pabor não tem interesse nem ganho nenhum em trabalho de corretora, tá ok? Vou colocar os dados da Nova Futura, do Pedro Laneira, que é o nosso contato lá. Quem quiser entrar em contato, conhecer. Mas, antes de mais nada, entre no site da bbmnet.com.br e conheçam todas as corretoras que tem lá. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar, tem bastante corretora, o pessoal muito competente. Então, escolham a sua corretora e peçam auxílio, porque as corretoras estão aí para ajudar também, a orientar vocês nos cadastros, a orientar vocês no que tem que fazer, como que vai funcionar, passar informação de quando que vai ter leilão. Então, pessoal, a hora agora é de todas as mãos se ajudarem. Então, vamos procurar as corretoras, vamos procurar associações, vamos procurar as cooperativas, os escritórios de contabilidade. Tem que todo mundo se unir agora para a gente passar por essa tormenta. Tá certo, Diogo. Então agora, pessoal, acompanhe lá o seringueira.com.br, fique atento com os próximos passos, entre no site que eu vou passar depois, vai estar aí na telinha para vocês, vou deixar no descritivo do vídeo depois esses endereços para vocês se anteciparem e ficarem prontos, porque a hora que chegar o momento do leilão você está pronto, né? Bom, Diogo, muito obrigado por suas informações aqui. Hoje a gente fez uma coluna especial para trazer mais informações para o setor, informações super importantes, e a gente agradece você ter se dedicado mais uma vez em trazer essas informações para a gente. Muito obrigado, Diogo. Valeu, Cláudio. Grande abraço aí a todos.